Oi, pessoal! Num vídeo anterior eu indiquei o seriado O Segredo do Templo, para quem tem interesse no tema da transição planetária. E prometi que ia voltar para falar mais sobre isso. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando eu fiz a relação entre o seriado e a transição, eu não me referi diretamente à história, mas sim ao tema de fundo, que é o misterioso sítio arqueológico de Göbekli Tepe. Apesar da história ter diversos elementos que nós podemos interpretar, eu prefiro não entrar nesses detalhes agora, até porque eu não conheço a história completa. Algumas pessoas que assistiram o seriado disseram que acharam a história um pouco pesada e sentiram coisas estranhas. Então eu também achei importante dizer que essa história foi criada a partir de teorias a respeito da origem e da função do templo. Estudos arqueológicos indicam que Göbekli Tepe seria usado como uma espécie de portal de conexão com as estrelas. Alguns arqueólogos, inclusive, acreditam que a região ao redor do templo teria sido o próprio Jardim do Éden, que para alguns não é um mito, mas sim uma história real contada na forma de metáforas. E é por isso e por muitas outras razões que esse lugar tem essa aura de mistério. Mas é importante entender que o seriado não é um filme de terror, mas uma ficção que aborda temas que ainda hoje são tabu na nossa sociedade, como a mediunidade e a paranormalidade. O problema é que nós somos condicionados a enxergar essas coisas como algo negativo, como demoníaco. Isso porque a Igreja trabalhou durante séculos para satanizar esses fenômenos, incluindo a sabedoria das mulheres curandeiras e dos xamãs. Então, com isso, nós acabamos sendo induzidos a acreditar que a paranormalidade é uma espécie de possessão. Mas para que a gente possa compreender esses fenômenos e nos preparar para a nova fase do nosso desenvolvimento espiritual aqui na Terra, nós precisamos ressignificar e desmistificar esses conceitos distorcidos. Esse é um tempo de grandes revelações. Muitas coisas que permaneceram encobertas durante milhares de anos começam a vir à tona. E Göbekli Tepe é uma dessas revelações incríveis. Nós estamos falando de um monumento gigantesco, que hoje é considerado a construção mais antiga da história da humanidade, datada entre 12 e 13 mil anos, quase 2 vezes mais do que as esfinges do Egito. E é interessante notar que a maneira como esse lugar foi construído, cercado de enormes barreiras protetoras, sugere que os seus idealizadores sabiam que em algum momento haveria um evento astronômico que destruiria toda a região. E tudo indica que por volta de 11 mil anos atrás, um cometa atingiu a Terra, dando início a uma mini era do gelo. Então, depois de séculos de uso, todo o complexo de templos de Göbekli Tepe foi intencionalmente enterrado, como se houvessem segredos a serem resguardados ali. E a descoberta desse lugar tão antigo, mas extremamente preservado, aqueceu uma discussão muito antiga a respeito da nossa história, levantando sérios questionamentos sobre a teoria da evolução de Darwin, que apesar de ser extremamente criticada, continua sendo o paradigma, digamos, oficial, ainda hoje ensinado nas escolas, universidades e que vem moldando a nossa visão de mundo há quase 2 séculos. Na visão darwinista, a evolução seria um processo linear que não permitiria a existência de civilizações tão avançadas há tanto tempo atrás. Por esse ponto de vista, na época em que Göbekli Tepe foi construído, no final do período paleolítico, nós seríamos uma espécie primitiva de nômades caçadores e coletores, que não teria nenhuma condição de construir algo parecido com aquilo. Aliás, até mesmo a nossa civilização atual não teria condições de fazer isso. Mas o fato é que esse lugar revela a existência de uma sociedade extremamente organizada e avançada, não somente no que diz respeito à engenharia, mas também no que diz respeito à astronomia e à religião.
Isso porque o formato, a geometria e a orientação dos megalitos demonstram que o local era uma espécie de observatório. Teorias sugerem que existiria um alinhamento entre o templo e Sírius, a estrela conhecida por ser a mais brilhante do céu noturno, altamente cultuada pelos egípcios e por diversos povos antigos. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com a transição planetária, né? A transição planetária se relaciona com a ideia de que a nossa evolução é cíclica e que nós somos diretamente afetados por determinadas configurações estelares. E o que isso significa? Uma evolução cíclica implica em momentos de ascensão e momentos de decadência, em momentos de expansão e momentos de contração, em subidas e descidas. E essa dança entre altos e baixos, entre picos e vales, é o que gera os ciclos do tempo. O tempo nada mais é do que um produto dos movimentos cíclicos da Terra. E assim como existem ciclos de um ano e 4 estações, existe um ciclo muito mais longo que reflete as 4 estações e que exerce grande influência sobre as condições de vida na Terra e sobre a consciência humana. Eu estou falando da precessão dos equinócios, um ciclo de aproximadamente 26 mil anos, também conhecido como o Grande Ano Cósmico. Esse ciclo é dividido em 4 grandes eras e 2 partes, uma ascendente e outra descendente. Eu não vou aprofundar nesse tema agora, mas eu pretendo falar mais sobre isso em algum vídeo no futuro. Então, nesse momento, nós estamos na fase ascendente do ciclo, num ponto de transição entre 2 eras. Se nós fôssemos comparar com as estações do ano, nós estaríamos saindo do inverno e entrando na primavera, o que significa que a consciência humana está começando a florescer. Esse seria o início de um despertar espiritual da humanidade. Todas as civilizações antigas conheciam esse ciclo e baseavam seus calendários nele. Todas essas civilizações sabiam que existiam períodos de prosperidade, abundância, felicidade e períodos de decadência, sofrimento, ignorância. E durante o período de decadência nós perdemos contato com esse conhecimento. Nós esquecemos muitas coisas, entre elas a nossa conexão direta com o cosmos. Mas chegou a hora da gente resgatar esse conhecimento perdido. E é por isso que lugares como Göbekli Tepe começam a ser descobertos agora. E é por isso que verdades escondidas, mentiras, incoerências, distorções, tudo isso começa a vir à tona nesse momento. As doenças se tornam visíveis para serem curadas. Mas tudo faz parte do nosso processo evolutivo. E tudo isso já estava previsto. Então, a descoberta de Göbekli Tepe representa um marco da nossa história. Esse enorme complexo de templos, que só teve 5% das suas estruturas reveladas até agora, foi construído durante o final do verão do Grande Ano, no período conhecido como Era de Ouro ou Satya Yuga, quando a consciência humana fica mais expandida e iluminada, podendo perceber a realidade espiritual e a sua conexão com o cosmos. Mas, como era esperado, durante a parte decadente do ciclo, com a chegada do inverno, o distanciamento do Sol trouxe Kali Yuga, a Era Escura, quando ocorreu, por exemplo, a crucificação de Jesus e a Inquisição. Então, como eu disse, todas as civilizações antigas, os maias, os incas, os egípcios, os gregos, os hindus, todos conheciam esse ciclo e sabiam que em determinados pontos de transição ocorrem imensas reconfigurações, que em alguns casos provocam o desaparecimento de civilizações inteiras. Os maias acreditavam que esse momento que nós estamos vivendo agora seria exatamente esse momento, o que eles chamaram de final dos tempos, um período no qual ocorreria uma completa renovação da vida na Terra.
E isso se daria através de um alinhamento entre a Terra, o Sol e o centro galáctico, o que criaria as condições energéticas para isso. E hoje nós temos evidências de que esse tipo de alinhamento realmente afeta o campo eletromagnético da Terra. Segundo os espíritas, nós estamos vivendo os instantes finais da semana apocalíptica, que é um período que durou mais de 2000 anos, quando nós enfrentamos inúmeras provas e agora nós estamos saindo do período de expiação e iniciando um período de regeneração. Eu sei que para muitos tudo isso pode soar um tanto mágico, mas existem evidências científicas que comprovam a existência desses ciclos do tempo e de momentos de renovação, quando ocorrem grandes alterações climáticas e inversões nos polos eletromagnéticos da Terra. Como você pode ver, acreditando ou não, tem algo muito especial nesse momento que nós estamos vivendo agora. Eu sei que alguns podem sentir desconforto ao ouvir falar dessas coisas, mas a verdade é que não há nada a temer. Tudo faz parte da nossa evolução e já era esperado. O que nós precisamos fazer é resgatar a nossa sabedoria perdida e nos alinhar com o fluxo evolutivo, compreendendo o significado maior da vida. Esse é um momento aguardado por todas as velhas almas desse planeta. Nós estamos diante dos portais da nova era ou do novo mundo, quando nós temos a chance de dar um salto evolutivo. Então eu termino esse vídeo por aqui. Se você gostou e quer continuar estudando comigo esse tema, fica sintonizado aqui no meu canal. Eu sei que esse é um tema profundo e complexo, então se você tiver dúvidas e perguntas, escreve para mim que eu vou gostar de te ouvir e responder o que tiver ao meu alcance. E em breve eu volto para falar mais sobre os mistérios da transição planetária. Muito grata pelo seu tempo e pela sua atenção e até já!